Bom, vamos ao último tema nosso, que é o princípio de Arquimedes e o princípio de Pascal. Né? Pascal é o que dá o nome para a unidade de pressão. O princípio de Pascal, né? Estudando os fluidos, ele disse o seguinte: os líquidos, né, transmitem integralmente em todas as direções as pressões exercidas sobre eles. Isso é Pascal. Tá? Vamos ver o que isso significa. Né? Na verdade, isso dá origem a uma máquina muito importante. Vocês acham em muitas indústrias, que é a prensa hidráulica. Né? E acontece o seguinte: imagina a seguinte situação: você tem aqui um recipiente cilíndrico, é muito parecido com aquele desenho aqui, só que são dois cilindros. Né? Aqui eu tenho um cilindro de área maior e eu tenho um cilindro de área menor. Né? Tudo isso aqui está preenchido por fluido, tá certo? Né? E aqui, então aqui tem uma área A1, aqui tem uma área A2, menor. E aqui eu ponho o seguinte, eu ponho um pistão ou um êmbolo, né? É uma coisa que veda aqui, né? Veda, não deixa passar líquido. E aqui eu ponho um outro pistão aqui, ó. E aqui eu tenho algum líquido. Né? Numa prensa hidráulica industrial, esse líquido vai ser óleo, por exemplo. Se usa óleo por razões práticas, tá? Tá certo? Então o que diz o princípio de Pascal? Suponha que eu aplique aqui sobre esse pistão uma força F2. Eu estou 2 porque aqui eu chamei a área A2. Vai aparecer uma pressão dentro desse líquido, uma sobrepressão, né? Um aumento da pressão do líquido. Tá? Se eu não fizer nada do outro lado, o que vai acontecer? Esse pistão vai empurrando o óleo para baixo, o óleo vai atravessando esse tubo para cá e esse lado aqui vai subir. Correto? Mas aí eu aplico aqui uma outra força F1. Tá? Certo? E aí a minha questão é o seguinte: dadas essas duas áreas, quais são essas forças? Aí eu uso o princípio de Pascal. Diz: o fluido transmite a pressão integralmente de forma uniforme. O que significa isso? Que as pressões são as mesmas dos dois lados, sempre. Esse que é o princípio de Pascal. Transmite integralmente em todas as direções as pressões. Então as pressões são as mesmas. Se as pressões são as mesmas, vamos ver a pressão desse lado aqui. A pressão desse lado é a força 1 dividida pela área 1. Não é mesmo? Essa é a pressão desse lado aqui. Tá legal? Quer dizer, o óleo aplica essa pressão, exatamente uma força igual e oposta a essa aqui. Então está em equilíbrio. E desse lado? Força 2 sobre a área 2. Tá legal? Tá? Então veja bem. Então eu posso fazer o seguinte. Posso descobrir que a força do lado esquerdo, né? Usando o princípio de Pascal, que as pressões são iguais, a força do lado esquerdo, naquele pistão maior, tá certo? A força do lado esquerdo, eu posso escrever como A2 sobre A1 vezes a força do lado direito. A área do cilindro 2 dividido pela área do cilindro 1 vezes a força do lado direito. Tá certo? Então vocês vejam o que acontece aqui. Se a área 2, como o desenho sugere, é maior do que a área 1, consequência, F2 maior que F1 na mesma proporção. Ou seja, por isso que a prensa hidráulica, ela amplia a força. Se eu aplico uma certa força aqui, a força que aparece do outro lado é maior na mesma proporção das áreas. Se essa área for 10 vezes maior do que essa força vai ser 10 vezes maior do que essa. É que nem uma alavanca. Tá certo? Então eu posso, por exemplo, usar um pistão bem pequenininho aqui, um grande aqui. Isso se usa, por exemplo, para macaco hidráulico para levantar carro, que todos vocês já viram. Né? Não é qualquer um, aliás, acho que são poucos, né, que pegam um carro e levantam assim. Mas com um macaco hidráulico, né, o cara se usa desse fato
e multiplica a força pela razão entre as áreas. Se eu quero fazer menos força, basta fazer uma área proporcionalmente maior dos dois lados. Aqui eu ponho o carro, aqui eu aplico a força. Tá? Então, nas indústrias são usadas em situações onde você precisa de forças muito grandes, estampar uma chapa. Então, se usa prensa hidráulica. Tá? No carro isso é usado. Eu quero um carro com direção hidráulica. Você faz um pouquinho de força na direção e a roda gira. Graças ao princípio de Pascal. Está por trás desse dispositivo. Tá legal? Bom, só para finalizar, então, agora vamos falar sobre uma consequência do princípio de Pascal, que é a força de empuxo. A força de empuxo é a força que é exercida pelo líquido sobre um sólido que é mergulhado nele, por exemplo. Tá? Então, quando nós mergulhamos na água, nós nos sentimos mais leves, como eu falei no início. Por quê? Então, quem deu a resposta para isso foi o Arquimedes. Né? Eu vou pôr aqui ao mergulhar um sólido num líquido, né? O mesmo aplica uma força para cima no sólido, e essa força é igual. Qual o valor dessa força? Né? Aparece a força para cima, que nós vamos chamar força de empuxo. E o Arquimedes deu o valor. Ele disse que essa força é igual ao peso do líquido deslocado. Esse é o princípio de Arquimedes. A história que está por trás dele era uma história concreta. O rei lá de Siracusa, era uma cidade na Sicília, né, no sul da Itália, que era uma colônia grega. Os gregos, muitos viveram na Itália, né, entre eles Arquimedes. Lá tinha a cidade de Siracusa, e o rei estava desconfiado que o ourives, né, que fabricou a coroa dele, tinha o enganado. Né? Essas coisas já eram comuns naquela época. Né? Ou seja, que o sujeito vendeu a coroa como se fosse ouro puro, mas misturou prata lá. E aí ele falou me dê um jeito, né, me bola um jeito de verificar se essa coroa de fato é ouro puro ou não. Né? E foi o princípio de Arquimedes que deu a resposta para o Arquimedes, né?